Bom dia pra você que tá vendo esse vídeo de manhã, boa tarde pra você que tá vendo esse vídeo à tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo à noite. Eu sou a Mari e eu gosto de abraços quentinhos. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho aí sobre Frozen 2, então roda essa vinheta. Ai meu Deus, finalmente Frozen 2 chegou no Brasil e eu vou ser muito honesta. Eu amei. É sério, eu gostei muito de como a história foi, de como a história se saiu em Frozen 2 e eu achei que a Disney foi muito inteligente, caindo pro lado de Frozen 2, que era o que todo mundo queria muito saber, que é da onde veio os poderes da Elsa, né? Pra ser muito honesta, Frozen 1 terminou de um jeitinho muito certinho, terminou bem redondinho, né? Em que não deixava muitas perguntas, assim, pra dar direito a uma sequência, mas uma coisa que todo mundo ficou se perguntando muito desde Frozen 1 é da onde vêm os poderes da Elsa. Isso porque ela é a primeira princesa da Disney a ter poderes, né? Então todo mundo queria saber por que ela tem poderes e da onde que vieram esses poderes. E é isso que Frozen 2 vem aí pra responder, traz aí um pouco mais sobre a história das duas irmãs e explica não só por que a Elsa tem poderes, mas por que a Anna não tem poderes. E como é importante que uma delas tenha poderes e a outra não tenha poderes. Só nessa brincadeira aí a Disney acabou desbancando várias teorias malucas que os fãs acabaram fazendo nesse meio termo, né? Afinal, Frozen 1 é de 2013, então se passaram 6 anos até a continuação dele. Algumas teorias que foram desbancadas foram que Anna e Elsa eram irmãs do Tarzan e que Anna e Elsa não eram irmãs de verdade, ou seja, essas duas teorias foram desbancadas em Frozen 2 e tá mais do que comprovado que as duas são irmãs e que os pais estavam ali viajando pra descobrir de fato da onde vêm os poderes da Elsa. Uma coisa que eu gostei muito em Frozen 2 foi de como eles trouxeram também alguns elementos diferentes do que a Disney tá acostumada ali, trazendo um pouco mais de mitologia, trazendo um pouco mais de história e ali também indo muito mais além do conto, né, da Rainha de Gelo, que é da onde se baseia Frozen. Então eles trouxeram muitos elementos em um único filme, em uma única continuação. Não é à toa que Frozen 2 tem mais ou menos 2 horas de duração e a gente nem sente que o tempo tá passando porque tem muita informação, tem muita coisa que acontece em Frozen e aí teve a galera que gostou muito e a galera que não gostou. Eu sou do time da galera que gostou bastante. Eu acho que Frozen 2 trouxe aí um roteiro bem diferente do que a gente estava acostumado e do que a gente estava esperando pra continuação dessa história. A gente nunca achou que a história da Elsa ia trazer todos os elementos possíveis, né, pra explicar do porquê que ela tem poderes e muito menos do desfecho que teve, né? Todo mundo achou que a Elsa já era a pessoa que dominava, né, pelo menos ali o elemento da água, né, por comandar um pouco do gelo, e aí a gente é tombado e descobre que não. Mais uma coisa que eu gostei bastante nesse filme, sendo muito honesta mesmo, é de como eles trataram os personagens, né? A gente percebe que Frozen 2, ele vem com o amadurecimento de todos eles, e a gente percebe que o tempo não passou só pra gente aqui que tava esperando essa continuação, mas pra eles também. Inclusive tem até uma cena em que a Anna ou a Elsa falam que já passaram 6 anos, né, desde que tudo aconteceu, então o tempo passou pra eles também. E a gente percebe que a relação das duas irmãs tá muito mais forte, né, tá muito mais equilibrada. As duas, elas ficaram muito mais amigas, elas estão se entendendo muito melhor, o reino, né, tá em si em paz, em harmonia, tá tudo super certo, e aí a gente percebe o amadurecimento de cada um dos personagens. O Olaf, além dele ser um alívio cômico, né, pra Frozen como um todo, ele acaba amadurecendo bastante, ele quer entender um pouco de tudo, e é daí que vem também grandes curiosidades desse filme. Inclusive, é pelo Olaf que a gente sabe que a água tem memória, né? Era uma coisa que a gente não saberia se não fosse pelo Olaf nesse filme. E o Kristoff também, ele cresce bastante, né? Ele vem desde o primeiro filme uma pessoa que é um pouco mais reclusa com os sentimentos que ele tem. Até o tempo que ele tem na tela é grande, né? Porque ele precisa conhecer um pouco mais da Anna. E em Frozen 2 ele aparece bem menos, mas a parte que ele aparece ele tem um foco bem especial. Inclusive ele tem uma música solo só pra explicar todo o sentimento ali que ele tá sentindo pela Anna e do porquê que ele quer pedir ela em casamento. Então eu acho isso muito, muito legal. Até porque a gente não tá tão acostumado, né, em ver os casais demorarem tanto pra serem pedidos em casamento. E aí em Frozen 2 a gente percebe ali que tem essa demora. Inclusive até a Anna acaba atrasando o pedido de casamento porque ela fica toda doida, né, fazendo várias questões achando que ele quer terminar com ela. A Anna também cresce muito nesse filme. A gente vê que no primeiro filme ela foi muito mais uma heroína meio que sozinha, né?
porque ela tá tentando salvar a irmã dela meio que a todo custo. E aí em Frozen 2 ela tem ali uma participação especial, não só dela, mas também com a irmã dela, né? E que ela quer não apenas salvar a irmã, mas salvar a relação que as duas têm. Acho que como ela já perdeu isso alguma vez, né? A relação que ela tem com a Elsa quando ela era pequenininha, ela não quer perder isso de novo. Então em Frozen 2 a gente tem bastante da Anna correndo atrás pra manter a relação que ela conseguiu criar com a irmã dela, que era uma coisa que ela sempre quis, que a gente percebe muito em Frozen 1 que ela queria fazer. E a própria evolução da Elsa, né? Visto que em Frozen 1 ela descobre ali a como cuidar e entender melhor os poderes que ela tem. Em Frozen 2 a gente entende, né, que ela também quer descobrir as origens dela, ela também quer entender um pouco mais sobre ela, e ela acaba descobrindo não só do porquê que ela tem poderes, mas acaba descobrindo também de tudo que aconteceu ali na cidade. E uma coisa que eu achei muito genial nesse filme é que bem no comecinho eles começam com um flashback, né, trazendo toda a história dos pais, e eu achei isso genial, sério, eu achei isso muito bom, porque é isso que vai ligar todo o resto da história. Então os primeiros minutos são cruciais pro filme, embora eles sejam um pouquinho mais arrastados, eles são muito importantes. Uma coisa que eu gostei bastante no filme também, além de tudo isso, são os personagens novos, né? Então a gente entende que existe não só uma floresta encantada, mas todo um povo ali com eles, e foi muito bom ver que teve personagens novos, embora eles não tiveram tanto tempo assim pra serem aprofundados, né? Eu acho que isso faltou um pouquinho mesmo, de cada um deles, até do general. Foi legal saber que eles tentaram explorar um pouco mais desse lado, né, da galera nova, principalmente da galera que existia na Floresta Encantada. Frozen também explorou bastante ali um pouquinho mais da história original, né, da onde veio a Elsa, enfim, que é o conto da Rainha de Gelo. Então eles exploraram um pouco mais esse lado, exploraram também um pouco mais sobre a mitologia. Então foi muito legal de ver que eles colocaram vários elementos novos, né, na sequência de Frozen 2. Eu acho que isso, na junção de tudo, ficou bem legal pra mim, em questão de história, em questão de mistério, em questão de eu querer assistir mais. Eu gostei muito mais da história do 2 do que do 1, acho que a história do 2 me prende muito mais. Tiveram vários momentos em que eu fiquei, assim, em choque, que eu achei que o mundo ia desabar. Mas aí não é porque que eu amei Frozen, que eu também não posso deixar de olhar pra algumas coisas ruins que eu percebi no filme, como, por exemplo, eu acho que o filme passa muito rápido. Eu acho que como eles colocam muitas informações ali dentro, as coisas acabam passando muito, muito, muito rápido. Como, por exemplo, o grande ápice que tem quando eu tô super triste porque a Elsa acabou de virar gelo, ou porque o Olaf acabou de virar, né, meio que se fosse uma parte do elemento de água. Eu não consigo ficar triste, porque aí a Anna já começa a cantar, e aí ela meio que já descobre o que fazer, e aí ela já sabe como que ela tem que agir, e aí ela já corre, já convence o general, e aí as coisas já são feitas, e eu fico tipo, tá, mas cadê o momento que eu vou conseguir aqui chorar? Mas embora tenha esses pequenos defeitos, eu acho que Frozen consegue manter ali o que ele veio pra trazer, que foi de fato responder essa questão da Elsa, né? Frozen veio pra deixar algumas perguntas ali meio que jogadas no ar, porque eu realmente acho que Frozen talvez venha a ter um novo filme, né, uma continuação, venha a ter aí, quem sabe, uma trilogia respondendo algumas perguntas que ficaram aí meio que jogadas no segundo filme. Em questão de trilha sonora, eu acho que ele peca um pouquinho, visto que Frozen 1 tem, tipo, o ápice do ápice da trilha sonora, né, a gente tem não só Let It Go, mas tem também Love is an Open Door, In Summer, e aí tem várias outras músicas que compõem a trilha sonora de Frozen, que é muito, muito... As duas músicas mais fortes que tem em Frozen 2 é Into the Unknown e Show Yourself. Inclusive, acho que as duas, elas são um complemento de uma só, né? O que a gente aprende no Let It Go, que a Elsa tava aprendendo a lidar com elas e deixando as coisas livres, né? Pra ser uma pessoa mais livre, a gente vê que ela tem que enfrentar o desconhecido pra mostrar quem ela é. Pá! Eu amei Into the Unknown, inclusive Into the Unknown. Beijão, hein? Não devia ter feito isso no vídeo. Continua. O resto eu acho que foi bem legal de curtir ali meio que na história do filme, mas quando você vai escutar sozinho, né, como numa playlist, talvez ela fica faltando um pouco. E aí é por isso que eu não sei se ela pegaria tão forte como pegou Love is an Open Door, por exemplo. Mas em questão disso, eu acho que Frozen veio com uma continuação muito diferente até do que a Disney se propõe a fazer. Acho que eles ousaram bastante, eles queriam sair um pouco dos padrões que eles estavam acostumados. Uma coisa de sair desse padrão é que é muito raro você ver as duas comentando ou falando sobre casar, sobre ter filhos, sobre príncipe, sobre essas coisas, né? Você percebe que o diálogo entre elas é muito mais focado nelas, muito mais focado em família, tanto que tem até uma hora que a Anna vai embora e larga o Kristoff, e aí o Kristoff fica, meu, você me largou. E não tem todo um drama referente a isso, porque ele também é maduro o suficiente pra entender que, pô, é a família dela. Então eu acho que isso sério,
ficou muito, muito, muito bom. Inclusive eu gostei bastante, né, e aí me desculpem aí a galera que queria que a Elsa tivesse uma namorada, mas eu gostei bastante deles não colocarem uma figura romântica pra Elsa nesse filme. Eu sinto que esse filme foi muito mais de encontro da própria Elsa, da própria Anna, das duas se encontrarem, das duas se ligarem ali com os pais, se ligarem ali com as histórias que elas ouviam desde pequena, se ligarem entre elas muito mais, né, o elo entre as duas, apesar de uma ter ficado na Floresta Encantada e a outra ter ficado em Arendelle, ficou muito mais forte. As duas estão muito mais se entendendo agora. Inclusive, quando a Elsa coloca a Anna como a rainha de Arendelle, pra mim foi tudo. Foi tipo ela realmente entendendo que a Anna tem capacidade pra isso e que as duas precisam estar ali meio que separadas pra estarem juntas. Então, foi demais. E aí eu acho que se colocassem uma figura, um par romântico pra Elsa nesse filme, talvez as coisas fossem se perder um pouco mais. Visto que também tinha muita coisa já nesse filme, acho que se você colocasse uma namorada pra Elsa ia ficar muito mais denso, muito mais coisa pra explicar. Então talvez isso venha a ser colocado no terceiro filme de Frozen. Mas eu repito, foi um filme que eu gostei muito, foi um filme que me tocou muito. Eu acho que ele tem toda ali uma representatividade da Elsa se encontrando muito mais, e aí você passa isso com ela, você sabe que ela já passou pra chegar até ali, você entende os pais dela, né, você entende mais da morte, do negócio ali, do que aconteceu, do porquê que eles morreram, como eles morreram. Então eu acho que, sério, foi uma obra muito, muito, muito boa. Não é à toa que passou a própria bilheteria e agora é a animação mais assistida no cinema. Eu tô torcendo muito, muito pra que realmente tenha mais um filme de Frozen, e aí sim eles consigam explicar algumas coisas que não ficaram tão explicadinhas no segundo filme, eles consigam explorar um pouco mais, não só sobre a Floresta Encantada, mas sobre os elementos que eles deixaram meio que ali jogados. Como eu disse, acho que Frozen foi jogando muita coisa ali e acabou não explicando tanto, embora tenha sido uma obra muito maravilhosa, um roteiro muito gostoso de assistir, uma história muito mais legal, intrigante do que Frozen 1, enfim. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like aqui, também de se inscrever no canal e também de me seguir lá nas redes sociais, tá bom? É isso, esse não vai ser o único vídeo de Frozen, já vem um vídeo aí de curiosidades sobre Frozen 2, eu espero que vocês gostem muito. Um super beijo e até o próximo vídeo.